Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Durante encontro com reitores de universidades e institutos federais, o presidente Lula promete retomar os investimentos nas instituições. O governo exonera 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal e troca comando da Polícia Federal em 18 estados. E você vai ver também. Justiça aceita pedido de recuperação judicial feito pela Americanas. Dívidas da varejista chegam a 43 bilhões de reais. Estudante de medicina confessa à polícia golpe de quase R$1 milhão em formandos da USP e diz que usou parte do dinheiro em benefício próprio. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. A gente volta já. O Brasil registrou queda de 8,1% na taxa de desemprego no trimestre encerrado em novembro. No período, 8.700.000 pessoas estavam desocupadas. Foi a menor taxa de desemprego desde o trimestre encerrado em abril de 2015. Já a população ocupada, segundo o IBGE, foi estimada em quase 100 milhões e bateu um novo recorde na série histórica da pesquisa, que iniciou em 2012. As famílias brasileiras iniciaram 2023 devendo mais. É o que mostra a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. O índice, que chegou a quase 78%, bateu o recorde. O cartão de crédito é o principal vilão. Com muitas contas atrasadas, o piauiense Jailton Brito terminou o ano de 2022 no vermelho. Do desemprego, né? Quais são as dívidas? Cartão de crédito mais. Muitos brasileiros estão na mesma situação. Por causa que se você tem muito cartão, se você vacilar, você se enrola. Você terminou o ano passado no vermelho ou no azul? No vermelho. Por quê? O aluguel, né? O aluguel, ele come boa parte da renda da gente, acaba comendo boa parte da renda da gente. O que mais que você... A inflação também estava muito alta, né? Estava tudo muito caro. Ano passado foi um ano que tudo foi muito caro. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, encomendada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, quase 78% das famílias brasileiras declararam ter terminado 2022 endividadas. Com uma das maiores taxas de juros, o cartão de crédito é o principal vilão. Os gastos com ele representam mais de 86% das dívidas. Em seguida, vêm as compras feitas à prestação por meio de carnês e depois o financiamento de carros. Além do endividamento, o índice de inadimplentes também bateu recorde no ano passado, chegando a quase 29% das famílias brasileiras. Isso quer dizer que de cada 10 famílias, 3 atrasaram o pagamento de alguma conta. Esse economista explica os principais fatores que levaram muitas famílias a essa situação. De fato, é a diminuição do poder de compra das famílias. Nós tivemos uma inflação para as famílias alta e os salários não conseguiram acompanhar essa alta da inflação. E um segundo ponto é que as famílias brasileiras não estão acostumadas a ter um orçamento familiar tão bem planejado. Então, quando aparece alguma coisa diferente, quando existe uma crise como aquela que a gente tem vivido aqui nos últimos anos, as famílias não estão preparadas e acabam tendo que se endividar para pagar as suas contas. E será que dá para mudar essa história e entrar em 2024 no azul? Primeiro tem que reorganizar os endividamentos para pagar o mínimo de juros possível e aí também vale tentar alguma renda extra, vale tentar algum aumento de renda possível na família e alguma redução de custo. Então, comer menos fora, vamos comer mais em casa, vamos gastar um pouco menos de dinheiro naquela roupa. E tem muita gente que consegue. A estratégia foi economia, organização e planejamento. Economizar, né? Porque a gente tem que ter sempre um pé no chão. Eu não gasto à toa, não faço dívida, porque eu me preocupo. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial feito pela Americanas nesta quinta-feira. Agora, a empresa tem 150 dias para convocar uma assembleia e aprovar um plano de reestruturação. A dívida declarada é de 43 bilhões de dólares, com um total de 16.300 credores. Em nota, a varejista informou que vai seguir operando normalmente e que o pedido de recuperação judicial visa a manutenção de empregos, pagamento de impostos e a boa relação com fornecedores e investidores.
Uma pesquisa feita por uma empresa internacional de monitoramento mostra que o tempo parado nos congestionamentos, por incrível que pareça, é maior em Belo Horizonte do que em São Paulo. As duas capitais aparecem no ranking que reúne as cidades com os piores trânsitos do mundo. O anda e para no trânsito nas grandes cidades é um teste de paciência para os motoristas. Em média, 50 minutos na ida e 50 na volta. A situação piora nos horários de pico, quando chove forte ou acontece um acidente, por exemplo. Essa época do ano agora é mais tranquilo, né? Porque é férias, né? Janeiro, então dá uma amenizada. Mas geralmente eu fico 1 hora no trânsito, 30 minutos, bem mais, né? Em Belo Horizonte, a lentidão é tanta que a capital mineira entrou para a lista das 50 cidades com os piores trânsitos do mundo. O ranking é resultado de uma pesquisa feita por uma empresa internacional de monitoramento via satélite. O levantamento analisou diversos fatores, mas quando é levado em consideração o tempo perdido no trânsito, BH aparece em primeiro lugar entre as cidades brasileiras. Aqui, o motorista ficou em média 65 horas parado nos congestionamentos no ano passado. A velocidade média foi de apenas 13 km por hora. Concordo, porque realmente aqui está um caos. Uma falta de planejamento, uma falta de infraestrutura. Muito carro. Tem que fazer aquela tabela. Rodízio, exato, rodízio. Este especialista em planejamento de trânsito explica que a capital mineira tem um tipo de malha viária que leva o motorista a ficar mesmo mais tempo parado. Nós temos a quantidade de avenidas que se dirigem à área central. Essas avenidas carregam esse tipo de tráfego e nós temos poucas alternativas periféricas, né? Isso promove uma concentração de trânsito muito grande e muito ruim. No geral, o estudo confirma que a cidade brasileira com mais congestionamentos é São Paulo. Ela aparece na posição de número 48 no ranking, uma à frente de BH. Mas na capital paulista, o motorista perde menos tempo no trânsito do que na capital mineira. Foram 56 horas em 2022. A liderança mundial é de Londres, na Inglaterra, onde os motoristas ficaram em média 156 horas parados em congestionamentos. Depois vem Chicago, nos Estados Unidos, e Paris, na França. Londres tem um congestionamento muito mais alto do que Belo Horizonte, que São Paulo, mas está no congestionamento quem quer. Porque quem não quer vai de metrô por baixo. Aqui está no congestionamento todo mundo. Para chegar num emprego, você tem que sair o quê? 2 horas antes? É ruim, bem ruim. O presidente Lula exonerou 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal. Apenas o superintendente do estado do Piauí, Jairo Lima, permaneceu no cargo. A dispensa foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Outros 9 militares que atuavam no Gabinete de Segurança Institucional foram dispensados das funções. Ontem, o presidente reclamou da falta de atuação do GSI durante os ataques de 8 de janeiro. E na mesma edição do Diário Oficial da União, o presidente Lula trocou 18 diretores da Polícia Federal que comandam as superintendências regionais nos estados. O delegado Leandro Almada da Costa assumiu a superintendência regional da PF do Rio de Janeiro. Ele foi responsável pelo inquérito que apurou a tentativa de obstrução na investigação dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O eletricista Alan Diego dos Santos, acusado de ajudar a instalar uma bomba em um caminhão-tanque próximo ao aeroporto de Brasília, está prestando depoimento neste momento na capital federal. O repórter Igor Damasceno tem os detalhes desse caso. Boa noite, Igor. Quanto tempo já dura esse depoimento? Já são mais de 3 horas e meia de depoimento e não tem expectativa para acabar, viu, Joyce? Boa noite a você, também ao Augusto e a todos que nos acompanham. A nossa equipe fala ao vivo do complexo da Polícia Civil do Distrito Federal, onde daquela delegacia ali atrás, Alan Diego dos Santos presta depoimento. Os investigadores querem confirmar os reais motivos para essa tentativa de ataque terrorista próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília e querem saber também se há mais
mais comparsas com ele. Eu lembro a vocês que Alan Diego dos Santos se entregou à polícia de Comodoro, no interior do Mato Grosso, no início dessa semana. Ele, ao lado de outros 2 comparsas, instalaram um artefato explosivo embaixo de um caminhão carregado de querosene, bem próximo do Aeroporto Internacional de Brasília. Alan chegou ontem aqui na capital federal e a informação que nós temos é que ele vai passar a noite aqui nessa delegacia e amanhã de manhã vai ser transferido para o complexo penitenciário da Papuda. No primeiro depoimento de um outro comparsa que já está preso, ele confirmou que esse ato terrorista seria para causar o caos aqui no centro de Brasília, para que fosse decretado um estado de emergência, um estado de sítio, o que garantiria a permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Além de Alan, como eu disse, outro suspeito já está preso. Ele foi identificado como George Washington de Souza, de 54 anos. Inclusive, na casa dele, policiais federais encontraram um verdadeiro arsenal. Armas de grosso calibre e também munições intactas estavam prontas para serem utilizadas. Agora, a Polícia Civil busca por um outro suspeito, identificado como Wellington Macedo. Volto com vocês no estúdio. Agora, Igor, além dessa tentativa de ataque ao aeroporto de Brasília, a Polícia Federal também avança nas investigações dos ataques extremistas do dia 8 de janeiro, no último dia 8 de janeiro, né? A Polícia Federal já prendeu algum suspeito desses ataques, Igor? De financiar esses ataques? Prendeu sim, viu, Augusto? Carlos Vitor Carvalho, mais conhecido como CVC, de 34 anos. Ele foi preso na cidade de Guaçuí, no interior do Espírito Santo, e é apontado como um dos financiadores dos ônibus que trouxeram grupos extremistas para o centro de Brasília no último dia 8 de janeiro. CVC era assessor parlamentar de um deputado estadual do Rio de Janeiro e foi exonerado do cargo assim que passou a ser considerado foragido. Inclusive, na casa dele, policiais federais encontraram e apreenderam celulares, documentos, computadores, tudo para ajudar nas investigações do inquérito dos atos antidemocráticos. Além dele, a PF ainda cumpriu outras 2 prisões. A primeira foi contra Roberto Henrique de Souza Júnior, de 52 anos, e em seguida, Elisângela Cunha Pimentel, de 48. Todos são considerados suspeitos de financiar os atos extremistas aqui em Brasília no início do ano. Agora, antes de devolver para vocês, deixa só eu passar uma informação de momento, é que a defesa do ex-ministro Anderson Torres pediu a realização de um novo depoimento à Polícia Federal. Inclusive, já até sugeriu uma data. Seria a próxima segunda-feira, dia 23, por volta das 10h30 da manhã. Eu lembro a vocês que no primeiro depoimento ocorrido no início dessa semana, Anderson Torres ficou calado, não respondeu nenhum dos questionamentos dos investigadores. Agora, cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, confirmar essa data. A gente vai seguir acompanhando. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Igor. Uma boa noite para você. A Advocacia Geral da União pediu que a Justiça Federal aumente para 18,5 milhões de reais o bloqueio de bens dos envolvidos nos atos de vandalismo do último dia 8. O novo pedido leva em conta a estimativa de prejuízos provocados nos prédios do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, que somam quase 14 milhões de reais. O restante do bloqueio pedido pela AGU seria referente aos danos no Congresso. O valor inicial do bloqueio era de 6,5 milhões de reais em bens de 52 pessoas e 7 empresas acusadas de envolvimento nas invasões. E o Tribunal Superior Eleitoral aceitou mais um pedido de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação foi apresentada pela coligação que elegeu o presidente Lula e acusa Bolsonaro de realizar campanha dentro do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada. Segundo a coligação, os atos podem caracterizar abuso de poder político. Com a decisão, Bolsonaro passa a ser investigado em 16 ações semelhantes. Se for julgado e condenado em alguma delas, o ex-presidente pode se tornar inelegível. O presidente Lula prometeu, durante uma reunião com reitores, respeitar a autonomia das universidades públicas e retomar os investimentos nas instituições.
Ao todo, mais de 100 reitores de universidades e institutos federais estiveram no Palácio do Planalto. O encontro foi uma promessa de campanha, quando o presidente afirmou que convidaria os docentes no primeiro mês de seu governo. De acordo com Lula, as reuniões eram habituais em sua primeira gestão e devem continuar acontecendo anualmente. O encontro com vocês é o encontro da civilização. Eu nunca consegui compreender qual era a dificuldade que um presidente da República tinha de se encontrar com reitores uma vez por ano. E eu não conheço na história, presidente que tenha recebido conjunto de reitores e a única explicação era medo de que vocês iriam fazer reivindicações. Durante a reunião, o presidente Lula afirmou que a autonomia das universidades públicas será garantida. O presidente também afirmou que o ensino público federal vai voltar a ser prioridade. Eu sei do obscurantismo que vocês viveram nesses últimos 4 anos e eu quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo. Eu quero que vocês saibam que a autonomia universitária será garantida nesse mandato nosso inteiro. Vocês vão ter o direito de ser responsáveis, porque quem é eleito para ser reitor também é gostoso ser eleito, mas também deve ser gostoso ter responsabilidade com o dinheiro da universidade, com a administração da universidade e com o zelo pela universidade. Após a cerimônia, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o presidente Lula determinou a retomada de obras, não apenas nas universidades, mas em outros setores da educação. O ministro disse ainda que Lula deve anunciar em breve o reajuste nas bolsas da CAPES e do CNPq. As bolsas que financiam projetos de pesquisa científica e cursos de pós-graduação estão sem reajuste desde 2013 e já acumulam uma defasagem de mais de 40%. A ideia é que até o final desse mês o presidente possa anunciar o reajuste, das bolsas, tanto da CAPES como do CNPq. Para valer imediatamente? Para valer a partir do anúncio. Nós temos aí 256 obras paralisadas nas universidades e 76 obras paralisadas nos institutos federais. Então também a retomada somada a quase 3.700 obras do FNDE. O Ministério da Cultura publicou uma lista de 457 autorizações de projetos culturais que poderão captar recursos pela Lei Rouanet. Segundo a ministra Margarete Menezes, o governo deve liberar R$1 bilhão até o fim do mês. Na lista aprovada pelo Ministério da Cultura estão projetos de escolas de samba e grupos carnavalescos do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, que pretendem captar recursos para este carnaval. A Lei Rouanet permite que empresas financiem projetos culturais e abatam o valor do patrocínio em parte dos impostos que têm a pagar. O Ministério também prorrogou os prazos de captação de outros 5.000 projetos inscritos. Segundo a ministra da Cultura, Margarete Menezes, mais 1.500 projetos ainda devem ser liberados nos próximos dias. Isso significa um montante de R$1 bilhão que nós estamos liberando até o dia 30 de janeiro. E também conseguimos a prorrogação para mais 5.000 projetos para captação. Isso é investimento na cultura, isso é a cultura trabalhando, isso é bom para o Brasil. A estudante de medicina da USP, investigada por desviar quase R$1 milhão da comissão de formatura, prestou depoimento. O repórter David Diogo está na delegacia e tem os detalhes para a gente. Boa noite, David. Olá, Joyce. Boa noite para você, ao Augusto, e boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, Joyce, Alice Muller compareceu aqui ao 17º Distrito Policial, na zona sul da capital paulista. Ela foi trazida pela polícia após o depoimento que terminou minutos atrás, foi levada para casa em uma viatura policial. Ela admitiu à polícia que resgatou os valores por entender que iria render nas aplicações, que usou o dinheiro em benefício próprio para pagar o aluguel da casa e do financiamento do carro.
A polícia disse que a empresa responsável por arrecadar o dinheiro transferiu quase R$1 milhão para a conta bancária da estudante Alice Muller Veiga. Amanhã está prevista uma reunião do PROCON com a empresa de formatura, depois desta ser notificada várias vezes para prestar esclarecimentos. O valor pago para a estudante na formatura, de acordo com de cada estudante, era de R$12 mil. A jovem é alvo de 2 inquéritos policiais. Alicia poderá responder pelos crimes de apropriação indébita, estelionato e lavagem de dinheiro. De São Paulo, David Diogo, para o Rede TV News. A polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro vão investigar o que aconteceu com a mulher que chegou a um hospital particular para dar à luz, mas saiu de lá sem uma mão. Gleice Kelly tem 24 anos e tem vergonha de mostrar o rosto. A autoestima está abalada desde que teve uma das mãos amputadas. Eu era perfeita, me olho no espelho agora assim, um lado com e um sem, e eu não era assim. Então qualquer pessoa que perde o membro do nada, ainda mais no momento de felicidade, ela vai ter um bloqueio. Para cuidar do filho, que está com 3 meses, ela precisa de ajuda. Gleice é mãe de outras 2 crianças e estava feliz com a chegada do 3º filho. Escolheu um dos hospitais que o plano de saúde oferecia para garantir que tudo daria certo. Mas depois do parto normal, teve complicações no útero. Os médicos decidiram então criar um acesso venoso na mão dela para introduzir a medicação. Quando eu acordei, eu já estava com esse acesso e eu sentia nele um incômodo, uma ardência. Mas eu pedia água e eu pedia para falar com meu marido. Por quê? Eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu queria chamar ele para perto para mim ter uma noção. O quadro de saúde da jovem se agravou e os médicos decidiram transferi-la para outro hospital da mesma rede em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Ao chegar no local, Gleice foi avisada que a mão e parte do antebraço seriam amputadas. A família está revoltada com a falta de informações. Como é que isso aconteceu? Como é que uma pessoa sai para dar à luz e volta sem a mão? De quem foi o erro? Como eu falei anteriormente, eu falo de novo, o erro não foi meu. Então eu quero saber de quem foi o erro. A gente quer justiça, quer ter resposta para essas perguntas que a gente não teve até o dia de hoje. Gleice denunciou o caso à polícia. Os depoimentos dos diretores do hospital estavam marcados para hoje, mas uma advogada pediu adiamento. O caso está sendo investigado como lesão corporal culposa. O Ministério Público já foi acionado pela Polícia Civil e também vai apurar as circunstâncias e as condições de funcionamento da unidade de saúde. Foi uma sequência de erros que eu acho que não pode parar só por aí, né? É violência obstétrica, a gente está falando de mulher, está falando do momento do parto. Eu acho que não devia ser enquadrado só como lesão corporal culposa. A responsabilidade tem que ser apurada, tanto do hospital como dos funcionários, da equipe técnica, toda que estava ali naquele momento. Esta não é a única denúncia contra o Hospital da Mulher Intermédica de Jacarepaguá. Pelo menos outras 2 mulheres já entraram com ações na justiça. Muitos tipos de abuso e violência que eu sofri nessa unidade, a anestesia que não pegou, fizeram uma manobra que é considerada violência obstétrica em mim. O meu corte cirúrgico foi um corte muito ruim, totalmente torto, que não permitia a passagem do meu filho, então foi dilacerado. Meu pós-operatório foi ruim, minha infecção urinária não foi tratada. Gabriela perdeu o filho recém-nascido, porque a unidade não tinha UTI para internar o bebê. Era o primeiro neto, o primeiro filho nosso. Eu busco justiça pelas crianças que continuam sofrendo nas mãos desses profissionais. O Hospital da Mulher informou que a liderança médica regional foi afastada da unidade e que instaurou uma auditoria para apurar o caso. Afirmou ainda que as informações estão à disposição das autoridades, que lamenta o ocorrido e que dará suporte à paciente. Em São Paulo, um lutador de artes marciais tentou recuperar objetos roubados, foi baleado e morreu. 4 criminosos participaram da ação. 2 estão presos. O caso aconteceu na zona sul da cidade. O carro preto com 3 homens estaciona na esquina. O lutador caminha na calçada a poucos metros dali. Ele é abordado e tem a mochila e o celular roubados. Inconformado, ele corre e tenta recuperar os pertences. Um caminhão surge e faz a conversão à direita. O motorista percebe a ação dos criminosos. Ele até para o veículo, mas vai embora.
Os assaltantes fogem em seguida. A vítima aparece se contorcendo no chão. Ela levou um tiro. O crime aconteceu bem aqui, nesta esquina. Policiais militares que faziam o patrulhamento da área foram acionados e encontraram o homem caído, baleado e em estado grave. Ele chegou a ser socorrido por uma unidade de resgate e encaminhado ao hospital, mas não resistiu. Gustavo Soares Sobral, de 32 anos, morreu pouco tempo depois. Um quarto homem é apontado como o receptador do celular roubado. Testemunhas ajudaram a identificar os suspeitos. Hoje, a gente já conseguiu prender um dos executores e o receptador do aparelho celular. 2 dos executores ainda seguem a polícia ainda segue buscando e aguardando uma autorização judicial para as prisões. O caso foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte e receptação. A vítima buscou reação, ela estava tentando reaver os pertences dela, acredito que principalmente o aparelho celular, que era um aparelho celular de última geração. Mas esse simples fato de não ter conseguido se segurar pode ter sido determinante aí para ceifar a vida dela. Por isso que a gente sempre orienta a não reagir, por mais que seja uma situação de impotência muito grande, buscar sempre preservar a vida, né? O Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e uma boa noite. Boa noite para você, até amanhã.